Fala, meu povo lindo! Vamos conversar sobre flexibilização procedimental. Flexibilização procedimental, também conhecida como negócio jurídico processual. Dá no mesmo. O negócio jurídico processual ainda tem sido pouco explorado na prova da OAB. Mas como se trata de uma das grandes mudanças, um dos grandes paradigmas com o processo civil, não tenham dúvidas. Isso tem tudo para cair na sua prova da OAB. Amores, eu me recordo quando eu estava na faculdade, faculdade de Direito Católica, turno noturno, e o pessoal já comentava, nossa, o professor Fred Didier é maluco. Imagine as partes podendo convencionar sobre normas do processo. Isso não existe. Baiano, maior orgulho de dizer isso, de maluco, o professor Fred Didier está sendo convencionado a ser chamado de o novo pai do processo civil. E se há uma coisa que é certa é a de que o negócio jurídico processual, ele veio para ficar. O que cai na minha prova a respeito do negócio jurídico processual ou até mesmo da flexibilização procedimental? Amores, primeira coisa, a flexibilização procedimental, ela pode ser promovida tendo por iniciativa ou o próprio magistrado ou as partes, tá? Ou o magistrado ou as partes. O magistrado, ele vai deter essa iniciativa quando, por exemplo, ele inverte a ordem de produção das provas. Nós temos uma ordem de produção. Primeiro, sempre a parte autora, depois a parte ré no processo civil. Aqui no processo civil, nós podemos ouvir até 11 testemunhas, isso mesmo, até 11 testemunhas, sendo até 3 por cada fato que se queira provar, mas ao todo até 11 testemunhas. Então, pensem o seguinte comigo, o magistrado ele quer inverter a ordem de produção, ele quer primeiro ouvir a testemunha da parte ré, pode, não tem nenhum problema, está dentro do que se denomina de flexibilização procedimental. Mais do que isso, a grande inovação não fica por conta do que o juiz pode flexibilizar o processo. Porque ao magistrado sempre foi lhe dado o poder de instrução, o poder de comando processual. Então, quando no 139 do CPC 2015, ele diz, o magistrado ele pode inverter a ordem de produção da prova. Quando o CPC diz, o magistrado pode inverter o ônus da prova e dá a obrigação de quem não tinha que provar para aquele que passa a ter que provar. Nenhuma novidade. A grande novidade fica por conta das partes. As partes, artigo 190 do CPC 2015, poderão celebrar o negócio jurídico processual. Se o negócio jurídico processual cai na sua prova, chega, arrepia o pelinho, bebê. Tá sentindo? Eu tô. Eu sinto aquele gosto, eu sinto aquela questão, dá pra ver a questão da prova sendo elaborada. Sabe o que é que a Fundação Getúlio Vargas, ela vai querer que você saiba? Quais são os requisitos? Por exemplo, o negócio jurídico processual, ele pode ser estabelecido de modo oral? Ele pode ser tácito? Não, bebê. O negócio jurídico processual, ele só é cabível se ele for expresso, se ele for reduzido a termo. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, o negócio jurídico processual, ele terá que ser validado pelo magistrado. Afinal de contas, cabe ao juiz de direito verificar se a ordem vigente, se a legislação não está sendo descumprida com aquele negócio jurídico processual. Perceba que
eu posso estabelecer o negócio jurídico processual, e isso é interessante, antes do curso do processo. Como também eu posso estabelecer na vigência do processo. Eu posso celebrar um negócio jurídico processual sem nem ter processo. Como eu posso celebrá-lo já com a existência do processo? Outro requisito é que, se eu tenho 4, 5 partes, todo mundo tem que concordar. Todo mundo tem que anuir todas as partes. O magistrado vai, então, celebrar essa validação. Amores da minha vida, algo que é muito importante, que o legislador deixou claro: o negócio jurídico processual não pode deter vícios do consentimento. Tem que ser celebrado por partes capazes civilmente. Tem que tratar de objeto lícito, objeto possível, objeto determinado ou pelo menos que seja possível de determinação. Algo que não seja proibido, que não seja defeso em lei. Perceba que o negócio jurídico processual não pode representar uma simulação, uma fraude, não pode conter um erro ou um dolo, não pode se aplicar para o mesmo os vícios do consentimento. Então não dá para, por meio do negócio jurídico processual, dizer: juiz, julgue meu processo primeiro. Não dá para, por meio do negócio jurídico processual, dizer: bom, aqui eu tenho um menor impúbere, eu vou regulamentar guarda e alimentos, mas eu não quero a participação do parquê não, que é para ser mais rápido, sabe? Claro que não dá. Não dá para, por meio do negócio jurídico processual, dizer: aqui não se aplica as normas fundamentais do direito processual civil, que você teve aula comigo, princípio da publicidade, princípio do impulso oficial, princípio da paridade de armas, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da cooperação, da boa-fé processual. Não dá. Poxa, Pro, o que dá então, manhã? Amores, dá para fazer muita coisa. Por meio do negócio jurídico processual, a gente pode inverter o ônus da prova. Por meio do negócio jurídico processual, a gente pode inverter a ordem de produção da prova. Por meio do negócio jurídico processual, nós podemos dilatar, aumentar e diminuir prazos. Imagina que, se conseguindo que nesse processo, os prazos para contestação, apresentação de réplica, de manifestação, seja de 45 dias úteis, porque se trata de um processo demasiadamente complexo, ou então que seja de 10 dias úteis, porque é um processo muito mais tranquilo de ser resolvido. As partes estão de comum acordo. O juiz validou. Não tem nenhum vício de consentimento. Não violei a norma vigente nem a ordem pública. Já foi. Amores, cuidado com essa pegadinha. Cuidado. Eu não posso ter um negócio jurídico processual em uma cláusula abusiva contratual. Se é um negócio jurídico, significa dizer que as próprias partes estavam de comum acordo ao celebrarem. E se eu tenho um contrato de adesão em uma cláusula abusiva, não há que se falar em negócio jurídico processual. É por isso que o próprio legislador vedou a inserção do negócio jurídico processual em cláusula abusiva, em cláusula típica de contrato de adesão. Não caiam nessa pegadinha. O negócio jurídico processual é novo, porque pela primeira vez eu passo a ter no processo civil, chega arrepia, as partes podendo dispor sobre normas do processo. Claro que elas não podem tudo, mas elas já podem muita coisa. Não dá para criar um recurso que não existe. Peraí, vamos voltar até aqui o agravo retido. Bora? Não dá, bebê. Mas dá, por exemplo, para dizer que as partes estão convencionando um prazo maior ou um prazo menor para aquela interposição de recurso. O que é isso? Negócio jurídico processual. Olha para a tela, vem comigo. Te falei, te mostro e te provo. Amores,
pelo juiz, olha aqui aparecendo na telinha, se trata-se de uma inovação na admissão de convenção das partes sobre situações jurídicas. Vamos para o 139, em especial o inciso 6 do CPC 2015, que diz assim: o juiz vai dirigir o processo conforme as disposições deste Código. O inciso 4, cuidado, o inciso 4 pode cair na sua prova da OAB. E cuidado também com esse inciso 6, tá? Seriam, assim, as minhas grandes duas apostas. Por quê? Porque o restante é de praxe. O juiz vai zelar para que o processo seja decidido de forma eficaz, razoável. Nenhuma novidade. Olha o que diz o inciso 4, é a primeira novidade. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Sabe quando se passou a dizer que com o CPC 2015 os magistrados ganharam hiper, mega, ultra, power, superpoderes? Foi exatamente isso. Quando você passou a ouvir nas televisões, nas mídias, que os magistrados estavam mandando, claro, não são todos, pelo amor de Deus, alguns apreender a CNH daquele motorista que é devedor quanto mais. O que aquele magistrado está aplicando? Peraí, o próprio CPC diz que toda e qualquer medida que eu entender necessária para dar eficácia à minha decisão, eu posso fazê-la. 139, inciso 4 do CPC 2015. Cuidado, cuidado, cuidado. Isso pode cair na sua prova. E eu respondo como? Não entra no mérito. Não é quem está certo, não é quem está errado, não é o que eu acho, não é o que você acha, é letra da lei. Eu digo e repito, CPC 2015, o que cai na sua prova é letra da lei, com algumas exceções de recentes julgados, e aí você observa muito mais para recursos, mas para negócio jurídico processual, o que cai é letra da lei. Inciso 6, e aqui se aplica a flexibilização procedimental praticada pelo magistrado, quando diz assim: dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Amores, negócio jurídico processual, artigo 190, quando praticado pelas partes. Trata-se de uma cláusula geral de negócio processual. Coloquei até o enunciado 35 do ENFAM para vocês. Pode o juiz, inclusive de ofício, adaptá-la às especificidades da causa. No meu negócio jurídico processual celebrado, tem uma cláusula que o juiz ele não concorda. Se tem uma cláusula, não cabe ao magistrado rejeitar todo o meu negócio jurídico processual. De ofício, ele vai retirar aquela cláusula, claro que fundamentando, dizendo que ela não deve ser aplicada porque ela contraria o nosso ordenamento jurídico, a legislação vigente ou contém algum vício de consentimento. Todo o restante ele tem que validar, ok? Artigo 190 do CPC 2015. Olha para a tela, vem comigo. Vamos juntos. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, as partes, então, convencionarem acordos. É lícito às partes, olha só os requisitos, plenamente capazes, estipular mudanças no procedimento, mudanças no processo, para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Isso antes ou até mesmo durante o processo. Parágrafo único diz que de ofício ou a requerimento, o juiz vai controlar a validade das convenções previstas neste artigo. E vai recusar a aplicação, perceba, eu como sua examinadora, tá sentindo o cheirinho? Eu cobraria isso aqui. Vai recusar a aplicação somente nos casos nulidade, cláusula nula, ou de inserção abusiva em contrato
de adesão, não pode, já havíamos conversado sobre isso, ou quando uma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Por exemplo, uma parte está assistida por advogado e a outra não. Essa seria uma situação concreta de manifesta vulnerabilidade. O enunciado 35 do ENFAM diz assim: além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada no 139, inciso 6 do CPC, pode o juiz de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, claro, desde que observadas ali as garantias, as normas fundamentais do processo civil. Quais são os meus requisitos? Coloquei aí para vocês. Eu terei que atender o próprio artigo 104 do Código Civil de 2002. Então, as partes necessitam ser capazes absolutamente do ponto de vista civil. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado, possível de determinação. E, claro, o objeto não pode ser defeso, proibido, tá? Por lei. Isso é importante, não pode conter ali um erro de consentimento. A forma tem que ser a forma escrita ou reduzida a termo. E, claro, tem que preservar a autonomia da vontade das partes. Essa é a ideia. Trouxe aqui algumas hipóteses de cabimento para vocês. Ampliação ou redução de prazos para respostas, recursos, manifestações. Inserção de atos não previstos no procedimento, uma prova que para aquela espécie de procedimento não seria necessário, mas que ambas as partes concordam, uma prova pericial. A inversão da ordem de produção das provas, a opção por memoriais escritos ao invés de oral, a suspensão do processo para tentativa de acordo, uma suspensão dessa não superior a 6 meses, estabelecimento de novas formas de intimação por WhatsApp, intimação por e-mail, sim, bebê. Novas formas de colheita de provas, não tem nenhum problema. Não cabimento, trouxe aqui alguns exemplos. Exclusão da participação do Ministério Público, estabelecimento de prioridade do julgamento. Imagina, julga o meu processo primeiro. Criação de recursos. Epa, tô criando aqui mais um recurso, viu, bebê? Pode não, pode não. Julgamento com base em legislação estrangeira, quando se aplica a jurisdição nacional, e você estuda ali a partir do artigo 40 até o 47 do CPC 2015. Não aplicabilidade dos princípios processuais, ou mesmo limitação dos poderes instrutórios do magistrado. Amores, olha para mim. Negócio jurídico processual tem que ser por escrito. Não pode conter vício de consentimento. É proibido em contrato de adesão. As partes necessitam ser capazes e versar sobre objeto lícito, possível, determinado ou possível de determinação e não defeso em lei. Não posso ter partes em manifesta situação de vulnerabilidade. O negócio jurídico processual irá permitir com que as partes elas possam disciplinar sobre normas do processo, sem contrariar a ordem pública e as normas vigentes. Cuidado, tem tudo para cair na sua prova. Até a próxima.